Hoje vamos mergulhar em um dos períodos mais fascinantes da história, o século das luzes. Vamos entender como um grupo de pensadores revolucionou completamente a forma de pensar da humanidade e preparou o terreno para o mundo moderno em que vivemos. Estão preparados? Então vamos lá. Antes de falarmos do iluminismo, precisamos entender o cenário histórico. Olhem essa linha do tempo. Estamos na transição da Idade Média para a Idade Moderna, um período de mudanças radicais e irreversíveis. A Idade Moderna começou em 1453 com a queda de Constantinopla e se estendeu até 1789 com a Revolução Francesa. Foi uma época marcada pelo renascimento cultural, pela reforma protestante, pelo absolutismo, pelas grandes navegações e pelo colonialismo. Depois vieram as revoluções inglesas do século XVII, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial. Percebem como tudo está conectado? Cada evento preparou o terreno para o próximo. Mas quem foi o motor dessas mudanças? A burguesia. No século XVIII, a burguesia era muito diversificada. Tínhamos a alta burguesia, os grandes comerciantes, banqueiros e proprietários de manufaturas, verdadeiros magnatas da época. A média burguesia era formada por profissionais liberais, como advogados e médicos, além de comerciantes médios. E a pequena burguesia reunia pequenos comerciantes, artesãos qualificados e funcionários. Cada grupo tinha seus próprios interesses, mas todos tinham algo em comum. Queriam mais liberdade econômica e participação política. Agora vamos entender o que era o Antigo Regime. Esse termo se refere ao sistema político e social da França antes da Revolução Francesa. Era um governo aristocrático, com poder centralizado nas mãos dos reis. A estrutura principal era a sociedade estamental. As pessoas eram divididas em grupos sociais chamados estados ou ordens, e o nascimento determinava seu papel na sociedade. Havia pouquíssima mobilidade social. No meio rural, prevalecia a servidão, com corveia, talha, banalidades e captação. Todos eram formas de exploração dos camponeses. Já nas cidades, a maior parte da população era formada pela burguesia, que apesar de ter dinheiro, não tinha poder político. A França pré-revolucionária tinha uma estrutura social muito injusta. Vejam a pirâmide. No topo estava o primeiro estado, o clero, que era isento de impostos. O alto clero ocupava cargos de conselheiros, ministros e regentes. Logo abaixo vinha o segundo estado, a nobreza, proprietários de terras com títulos hereditários, também isentos de impostos e com direito a cargos na administração real. E na base, o terceiro estado, formado pela burguesia, camponeses e artesãos. Esses eram os únicos que pagavam impostos e não tinham direitos políticos. Injusto, não é? Existia ainda a nobreza togada, burgueses ricos que compravam títulos de nobreza. Acima de todos os estados estava o rei absolutista, com poderes considerados divinos. A economia era baseada no mercantilismo e no metalismo. E foi nesse contexto de desigualdade que nasceu o Iluminismo. O conceito é belíssimo. A razão seria a luz em oposição às trevas da ignorância. Por isso, o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes. As características principais do Iluminismo eram o racionalismo, a crítica ao absolutismo e a autoridade da Igreja. Os iluministas acreditavam que, através da razão, da ciência e da educação, a humanidade poderia progredir e construir uma sociedade mais justa. Vejam o símbolo da maçonaria ao lado: liberdade, igualdade e fraternidade.
valores que se tornaram bandeiras do iluminismo. Vamos conhecer os grandes pensadores iluministas? Começamos com John Locke, filósofo inglês, que viveu entre 1632 e 1704. Locke defendia os direitos naturais do homem, a ideia de que liberdade, felicidade e prosperidade deveriam ser garantidas pelo Estado. Ele desenvolveu a teoria do contrato social, um pacto entre o Estado e a sociedade. A sociedade aceitaria ser governada em troca da garantia dos seus direitos naturais. Se o governante não cumprisse sua parte, o povo teria o direito de destituí-lo. Revolucionário para a época, não é? Outro grande nome é Montesquieu, que viveu entre 1689 e 1755. Ele defendia a liberdade dos indivíduos através de um conjunto de leis justas, mas sua maior contribuição foi a criação da teoria da separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Essa ideia de dividir o poder para evitar que uma única pessoa ou grupo concentrasse todo o controle foi absolutamente genial. E vejam só, essa divisão é a base das democracias modernas, incluindo o Brasil. Agora vem Voltaire, cujo nome verdadeiro era François-Marie Arouet. Ele viveu entre 1694 e 1778 e foi um crítico feroz do absolutismo e da Igreja Católica. Voltaire defendia a liberdade de expressão e de pensamento. Para ele, era fundamental livrar a população da ignorância, que, segundo ele, era provocada pelo controle que a Igreja exercia sobre o conhecimento. Voltaire foi influenciado por Isaac Newton e John Locke, e sua defesa da liberdade intelectual inspirou gerações. Jean-Jacques Rousseau, que viveu entre 1712 e 1778, foi talvez o mais radical dos iluministas. Ele era um defensor fervoroso da educação como ferramenta de transformação e inclusão social. Rousseau criticava o feudalismo e valorizava a vontade popular. Para ele, o voto era a força de representação governamental. Ele questionou até mesmo a ideia de civilização e progresso. E uma de suas teses mais polêmicas, Rousseau combatia a propriedade privada, considerando-a a origem das desigualdades sociais. Imaginem o impacto dessas ideias na época. O iluminismo também revolucionou a educação. 3 princípios fundamentais foram estabelecidos. Primeiro, a educação deveria ser obrigatória e gratuita, um direito de todos, não apenas dos privilegiados. Segundo, o ensino deveria ser científico, focado em ciências, ofícios e técnicas para atender às demandas da revolução industrial que estava começando. Terceiro, a educação deveria ser laica e universal, sob controle do Estado e não mais da Igreja. Esses princípios parecem óbvios hoje, mas foram absolutamente revolucionários no século XVIII. No campo econômico, temos Adam Smith, economista e filósofo escocês, que viveu entre 1723 e 1790. Ele é considerado o pai do liberalismo econômico. Smith defendia que o mercado deveria ser regulado pela lei da oferta e procura, a famosa mão invisível do mercado. Ele acreditava na livre concorrência e propunha que o trabalho, e não o ouro ou a prata, era a verdadeira fonte de geração de riquezas. Essas ideias atendiam perfeitamente aos interesses da burguesia, que queria se livrar das amarras do mercantilismo.
Mas nem todos os reis rejeitaram as ideias iluministas. Alguns monarcas criaram o que chamamos de despotismo esclarecido. Eles reinavam de maneira absoluta, mas incorporavam algumas ideias modernas, principalmente em aspectos econômicos e culturais. Politicamente, porém, continuavam sendo monarquias absolutistas. Exemplos incluem Pedro I e Catarina II da Rússia, Maria Teresa e José II do Sacro Império Romano, Frederico II da Prússia, Carlos III de Espanha e José I de Portugal. Eles queriam modernizar seus países, mas sem perder o poder. E como isso afetou o Brasil? Através do Marquês de Pombal, primeiro-ministro no governo de Dom José I entre 1750 e 1777, Pombal promoveu uma reforma educacional e o desenvolvimento da manufatura em Portugal. Aqui no Brasil, ele expulsou os jesuítas em 1759, enfraquecendo o poder da Igreja. Criou as aulas régias, com concurso público para professores leigos, não mais apenas religiosos. Proibiu a escravidão indígena, mas vejam a contradição. Isso, na verdade, ampliou os lucros com o tráfico negreiro. Pombal também encerrou o sistema de capitanias hereditárias, centralizando ainda mais o poder. Agora vamos ver como essas ideias se transformaram em ação. A Revolução Puritana foi uma guerra civil na Inglaterra, entre o parlamento e o rei Carlos I. A causa? Os puritanos, protestantes, queriam liberdade de culto, e o rei tentava aumentar impostos sem autorização do parlamento. O conflito opôs as tropas reais ao exército do parlamento, liderado por Oliver Cromwell. O rei foi derrotado e executado, formando-se uma república governada por Cromwell. Mas após a morte de Cromwell em 1658, houve a restauração monárquica, com Carlos II assumindo o trono. A Revolução Gloriosa de 1688 marcou a ascensão definitiva do liberalismo na Inglaterra. Foi criado o parlamentarismo, com o parlamento tendo domínio político sobre o rei. O primeiro-ministro cuidava dos assuntos de governo, e o rei ficava com os assuntos de Estado, mais cerimoniais. Em 1689, Maria II e Guilherme de Orange assinaram a Carta de Direitos, limitando definitivamente o poder real. Foi uma revolução gloriosa porque não houve banhos de sangue. A mudança foi relativamente pacífica. E quais foram as consequências dessas revoluções? A Igreja Anglicana tornou-se a igreja oficial do Estado, e os católicos foram proibidos de participar da vida política. Houve a consolidação da monarquia parlamentarista e o fim do absolutismo na Inglaterra. A burguesia se enriqueceu ainda mais e ganhou poder político. E tudo isso criou as condições perfeitas para a Revolução Industrial, que transformaria o mundo completamente. E assim concluímos nossa jornada pelo pensamento iluminista. Entendemos como a razão se tornou a luz que iluminou novos caminhos, como pensadores corajosos desafiaram o poder absoluto dos reis e da Igreja, e como essas ideias inspiraram revoluções que mudaram o mundo para sempre. Os princípios iluministas de liberdade, igualdade, educação e razão continuam fundamentais até hoje.
Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!